Boa noite. Estamos aqui na live da FUP. Eu, Cristiane Barroso, diretora do Sindipeto Bahia, também participante do coletivo de mulheres da FUP, convidada para fazer essa mediação hoje, com duas mulheres de luta, que é Cibele Vieira, Sindipetro SP, e da FUP também, diretora da FUP, e Rosângela Busanelli, nossa representante do CA, eleita pelos trabalhadores. Hoje a gente vai fazer um debate sobre as mulheres que vão à luta e, em plena pandemia, com esse cenário tão difícil para nós, mas que estamos resistindo e fazendo a luta diária, com dados assim alarmantes, né? Hoje nós batemos o recorde de óbitos, né? 1.954 óbitos, passando até os Estados Unidos, e sentindo muito por todas essas pessoas que nós estamos perdendo para uma Covid-19, que a gente pede que tenha uma política pública adequada, vacina já. Até o momento, só vacinamos 1,41% da população brasileira. E estamos pedindo para que as pessoas se cuidem, né? Os trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, homens, a sociedade se cuide, porque é necessário aguardar, né? Não passivamente, mas aguardar essa vacina usando a máscara, o distanciamento e o isolamento. Então, 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, e essas mulheres não fogem à luta, estão o tempo todo aqui fazendo e dizendo para que vieram. Então, a gente vai começar hoje falando do impacto dessa pandemia, né? E o desmonte da Petrobras na vida da mulher petroleira, que é uma mulher que faz parte de uma sociedade patriarcal e que, não diferente das outras, sofrem todas as opressões do nosso sistema capitalista e selvagem. Mas a gente está aqui para fazer um debate, espero que vocês participem, estamos no Facebook, estamos no YouTube e esperamos que vocês contribuam, compartilhem e divulguem também, façam suas colocações, que vai ser muito bom para a gente. Eu vou procurar aqui começar com uma pergunta, né? Algumas trabalhadoras permanecem nas atividades presenciais e outras continuam na atividade teletrabalho, home office, né? Home office, como a gente costuma dizer. Já existe uma sobrecarga na vida da mulher, né? São quadros, rotinas, né? Cuidados, ser mãe, ser mulher, dona de casa, trabalhadora. E essa sobrecarga toda do dia a dia, com a inexistência da divisão das tarefas domésticas, que é o conceito daquela masculinidade tóxica que a gente ainda combate, né? E do machismo ferrenho, do patriarcado, na maior parte do tempo. Com essa situação de pandemia, tudo se intensificou. Como é que a gente faz no meio, né, durante essa crise sanitária, para atuar assim nessa luta, né, dentro dos nossos sistemas, tanto da Petrobras, para defender essas mulheres, dentro do Conselho Administrativo, para defender essas mulheres, e defender as mulheres petroleiras, a defender todas as mulheres. A gente vai sempre lembrar que todas as lutas que envolvem mulheres envolvem uma sociedade inteira. Então, assim, a gente vai começar, eu vou passar a palavra para a Rosângela, e depois Cibele, e a gente vai fazer esse bate-papo aí, tá? E eu tenho um imenso prazer de estar aqui hoje, certo, gente? Eu queria dizer que agradecer o convite, é a primeira vez que eu estou mediando uma live da FUP, e lembrar que eu esqueci de falar isso, que é muito importante, eu sou do Sindipeto Bahia, e sou trabalhadora da refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria do Brasil, que a gente está lutando para que se mantenha na Petrobras, que se mantenha na Bahia e que se mantenha para o povo brasileiro e para as mulheres brasileiras. E eu vou passar para a Rosângela, para ela começar a falar dessa experiência de ser CA, a única entre 11 homens no conselho. Com a palavra, Rosângela. Boa noite, gente. Olha, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com tantas guerreiras para a gente conversar e com tantos outros que estão aí do outro lado da tela, ou agora ou depois.
é muito gratificante esse coletivo construído, né? Aliás, esse coletivo foi o que me trouxe para o Conselho de Administração, né? Foi esse grande coletivo petroleiro e das mulheres, principalmente, que me alçaram aí nessa missão de representar as trabalhadoras, as petroleiras e os petroleiros lá no Conselho. Então, são 11, eu sou a única mulher. Parece que agora, com essas mudanças, virá mais uma. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos. Eu ontem, inclusive, fiz 34 anos de Petrobras. 34 anos nessa empresa maravilhosa, e me dá um orgulho, me enche o peito desde o primeiro dia que eu assinei o contrato, que eu peguei a pastinha azul lá para começar o treinamento. Me orgulha muito fazer parte desse coletivo que construiu uma empresa maravilhosa, gigantesca, e que é o orgulho de todos nós brasileiros, porque ela simboliza toda a nossa competência, nossa garra, nossa capacidade. E ser mulher numa empresa, numa sociedade machista, é bastante complicado, né? E numa empresa que é dominantemente masculina, pelas características culturais e do trabalho, é mais ainda. Outro dia eu encontrei até uma avaliação minha de 1980 e pouco, eu entrei na empresa em 87, e eu trabalhava no campo, era fiscal de equipe sísmica, a gente vivia acampado, trailer, barraca, hotelzinho, e eu era mal avaliada porque diziam que eu sabia muito bem os meus direitos, mas que eu não reconhecia os benefícios e que eu reclamava muito das condições. Na verdade, eu lutava por um banheiro feminino, por um quarto separado para dar privacidade a mim e aos meus colegas, né, que trabalhavam comigo. E a gente essa é uma história, entre tantas outras, das mulheres que tiveram a ousadia de entrar nesse ambiente mais masculino, né, e exigir condições de trabalho mínimas, né, para nós e para eles, inclusive, né, porque a privacidade era para ambos. Enfim, e agora a gente vem, né, numa pandemia, e a gente foi conquistando os espaços, conquistando todas as mulheres, porque para a mulher não é fácil, não é só estar num CA, num conselho de administração, não é fácil estar no escritório, não é fácil estar na escola, não é fácil estar andando na rua, né? Porque essa sociedade machista acha que o corpo da mulher é um objeto de saciar a masculinidade, né? Então, a gente tem dificuldades nessa sociedade machista, onde quer que a gente esteja, nos ambientes mais simples, desde os mais simples até os mais complexos. Isso é uma questão cultural, estrutural no nosso país, na nossa sociedade capitalista e machista, né? Patriarcal, escravagista, né? E a gente vai rompendo e superando isso juntas, e isso vai nos fortalecendo. E num país com uma pandemia, onde o governo federal deliberadamente estimula que as pessoas se contaminem, né? Existem estudos mostrando isso, que vários procedimentos governamentais estimulam que as pessoas se aglomerem, critica as medidas preventivas, chama de mimimi, chama Era de... só uma Bom, gripezinha. é inominável. Pois é, uma gripezinha, né? Mas vacinou a mãe, né? Vacinou a mãe, se vacinou, enfim. Então, e medidas provisórias, portarias que foram analisadas que comprovam que é o estímulo do caos, porque é no caos que eles conseguem trabalhar, porque enquanto está o caos, eles conseguem abrir a porteira e sair passando as boiadas. Então, para a mulher, para o brasileiro em si, para a mulher, ou ela está no trabalho presencial, porque é uma área essencial e operacional, ela tem que ir, e ela está lá exposta há mais tempo, ou ela está no teletrabalho, no meu caso especificamente, que hoje sou da área administrativa, e está com um acúmulo de função, né? A gente, por mais que socialize, a gente acaba, sim, ficando mais sobrecarregada, né? E é muito triste hoje a gente ver, desde o início da pandemia, como aumentou a violência doméstica, né, contra a mulher.
porque aí se está confinado em casa e as tensões aumentam e a mulher que não se submete, né, aos caprichos e a muitas questões que são injustas, ela acaba sendo vítima da violência. Aumentou muito o feminicídio e muito a violência doméstica contra a mulher. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós não podemos deixar que isso continue assim. Existem várias ONGs de apoio, várias associações de apoio, e as mulheres precisam reagir a isso tudo. E pessoas, por favor, se cuidem. O isolamento social é importantíssimo. Ou a gente se isola voluntariamente, evitando as aglomerações, só sai de casa para fazer compra, para comer e abastecer e pronto. Ou a gente se isola voluntariamente, ou a gente se isola numa UTI. Não tem muita alternativa. Eu acho que é melhor fazer isso voluntariamente. E a gente precisa usar máscara, e a gente precisa usar o gel, e a gente precisa se cuidar, porque como a gente não consegue vacinar a população com uma rapidez, esse vírus começa a ter mutações e ela pode não ser eficaz daqui a um tempo, se a gente continuar com essa propagação. Então é isso, gente. Eu vou passar a palavra para a Cibele. Certo. Eu só ia fazer Deixa eu falar um comentário. O isolamento, tudo que a gente está dizendo, e a gente não esquecer de dizer, o auxílio emergencial já. E um auxílio emergencial de 250 não vai resolver o problema da fome das pessoas. Então, é preciso dizer que é importante uma política pública eficaz, eficiente, que consiga ajudar a gente a fazer o isolamento. Isso é importante também. Mas fique à vontade. Vou fazer esse bate-bola aí com o Cibele. Eu queria só dizer aqui, gente, que Dávila está aqui já. Ela está feliz que ela conseguiu entrar, está dando boa noite. Benedita, amiga minha, muito querida, boa noite também. Luana, Mulheres Guerreiras, Paulo Neves, meninas, vocês me representam. Paulo Neves também, parabéns pelo debate. Cibele Vieira, saudade de você, Paulo Neves. Rosângela Busanelli Torres, primeira conselheira eleita pelos trabalhadores petroleiros. O áudio de Cris está baixo, vou aumentar aqui a voz. Itamar, boa noite, companheiras, companheiros, beijos, Dávila. E Márcia Vieira, parabéns pela atividade, mulheres, muita luta pela frente. Benedita disse, esse custo de vida chegando nas alturas, a mulher preta periférica a mais atingida, porque a pandemia tem gênero e tem cor. Também, a gente ainda tem que pensar sobre isso. Vou passar para a Cibele, para ela continuar esse debate, e a gente vai interagindo aqui. Obrigada pela participação de todos. Márcia está com saudade também, viu, Cibele? Márcia Viana. Marcinha, da CUT. Boa noite, todo mundo. Eu acho que o chat, em parte, está representando esse momento que a gente está vivendo, né? Saudade, sendo que são pessoas que estavam presentes no meu dia a dia, na verdade. Agora, essa questão desse isolamento, né, o distanciamento social, que é necessário nesse momento. É muito difícil, é muito doloroso, inclusive. A gente ter que... É incrível tudo isso que está acontecendo. É uma coisa que, quando passar, a gente vai olhar, assim, gerações vão olhar e falar, como que foi viver aquilo, como que vocês conseguiram passar pela pandemia do coronavírus, né? Então, não é pouca coisa que está acontecendo. E, de fato, isso tudo que está acontecendo traz à tona todas as diferenças sociais, né? Uma coisa é falar, fica em casa, enfim. Para mim, aqui, eu tenho uma casa ótima, excelente, né? Eu voltei, já faz mais de 20 anos que eu não moro com minha mãe, estou aqui na casa dela, porque ela já tem 78 anos e mora sozinha, né? Meus irmãos também não moram mais com ela. Então, desde março do ano passado, vai completar um ano, eu vim para cá, porque eu sou, né, uma pessoa que consigo estar em maior parte no teletrabalho. Embora, em alguns momentos, a gente precisa, sim, estar presente nas unidades, né? Inclusive do corpo físico. Isso está variando muito conforme o tempo da pandemia e a situação que está acontecendo na empresa. Agora, em maior parte do tempo, consigo me preservar.
E aí eu vim para cá, assim como vários brasileiros e brasileiras alteraram sua rotina, né, no seu dia a dia mesmo, para conseguir ficar com minha mãe, para ela não precisar ficar saindo. Então a gente vê o quanto que e daí não, acho que não é coincidência que foi tão instantâneo da minha parte fazer isso, né? Sendo mulher, a gente tem essa questão do olhar imediato para a família mais aguçado do que em geral os homens têm. Ainda é uma coisa que a gente carrega na criação. Felizmente está mudando, a gente percebe, né, os homens mais novos, eles já têm uma mentalidade diferente, precisa melhorar bastante ainda, viu, gente? Mas já tem um pensamento inicial diferente do que as gerações anteriores, porque isso é social, né? A construção dos papéis de gênero, o que é fazer do homem, o que é fazer da mulher, é uma construção social, isso não é biológico. E aí, socialmente, a luta das mulheres, faz muito tempo que nós estamos lutando para desconstruir esses rótulos, né? Fugiu a palavra agora, estereótipos, né? Né? Essa coisa engessada, o que é o papel de cada um. O papel de cada um é o que cada um quiser fazer, né? A gente pode estar onde a gente quiser estar, né? Se eu quiser estar atrás do fogão, eu vou estar atrás do fogão. Se eu quiser estar na rua no caminhão de som, eu vou estar na rua no caminhão de som. Se eu quiser um dia estar no caminhão de som e no mesmo dia estar atrás do fogão, eu vou estar também. Então não tem uma coisa assim engessada, né? Só que a gente ainda tem sim, né? Muito forte isso na nossa formação. E é muito interessante, inclusive, porque esse retorno mais da família, digamos assim, pelo menos para mim, acho que é a primeira vez que eu vou trazer estou fazendo essa reflexão, estou falando pensando, mas tem sido muito interessante para furar a bolha que a gente tanto fala. Porque quando eu estava morando na minha casa mesmo, é isso, minha vida continua sendo muito da militância. Só que agora eu estou com um contato mais forte com a minha família, né? Para além da minha mãe, para minhas tias, né? Nos grupos familiares. E aí a gente percebe a importância desse debate, inclusive entre mulheres, porque não é fácil você se reconhecer como vítima do machismo. As redes de enfrentamento são importantes, né, Sibeli? Não, mas, enfim, não mesmo no machismo do dia a dia, não estou chegando aos extremos da violência doméstica, que a gente sabe que tem vários níveis que o machismo se manifesta. E aí, às vezes, você tem várias mulheres, inclusive eu mesmo, quando eu entrei na Petrobras, eu não tinha a visão, né, disso tudo que a gente está falando. Né? Eu não tinha, quando eu entrei em 2002. Né? A Rosângela acabou de completar 34 anos, não, eu completei 18 em novembro. Então, tá ali, né? Tá ali, quase metade. Mas já posso falar que cumpri a maioridade, já estou de maior na Petrobras. Agora, quando eu entrei para ser compradora, né? E aí, tinha 2 compradores mais antigos e entrou eu e o Edu, um outro rapaz. E fazia 10 anos que não entrava ninguém próximo. Foi um acontecimento quando a gente entrou. O concurso que eu entrei, entrou 5 pessoas, considerando o nível superior, nível médio e tudo. Né? Então, depois, em 2006, que foi entrando mais gente. Mas naquela ocasião, entrou só a gente e ficou um tempão sem entrar ninguém. E foi muito emblemático, porque nada contra as atividades de cada um, mas teve um comprador desses 2 que era para me ensinar. O que ele queria que eu fizesse? Enviasse os fatos para ele. E eu era comprador, eu era o mesmo cargo que ele. Por que para o homem que entrou comigo ele não fez isso? Por que ele fez isso comigo? Né? Só que é isso, né? Eu nunca fui de ficar quieta. Então, não, você quer passar para mim, você passa o processo inteiro. Você não passa a parte que você não quer fazer do processo, não. Daí era bate-boca danado. Só que daí, enfim, felizmente os gerentes eram uma pessoa bem complicada, eles falavam para mim, não, Sibeli, você não precisa aceitar esse tipo de coisa, não. Pode continuar assim. E assim foi. Foi durante um bom tempo tratamento de choque. Ainda mais eu, mulher novinha, né? Entrei com 21 anos,
né? Daí a gente tem esse preconceito, né, com os terceirizados, infelizmente. Então, como não tinha petroleiros novos, todo mundo olhava para mim e também achava automaticamente terceirizado. Agora, a mesma coisa não era tão automática com o Edu que entrou comigo. Então, você vê muito forte essa questão de gênero. Né? Agora, é uma coisa que a gente quando conversa com as petroleiras mais antigas ou a Rosângela, as histórias são mais, embora continua tendo várias, né? Continua tendo lugar que a gente tem que brigar por vestiário feminino. Você sabe que eu já fui lá para Três Lagoas uma época que estava sucateado o vestiário feminino, na obra da FAFEI que estava tendo lá. Então, até o uniforme feminino agora está com dificuldade de conseguir de novo. Então, você tem várias coisas que parecem absurdas, mas é uma desconstrução, né? A gente perceber que a gente passa por essas coisas simplesmente por ser mulher. Sibeli, tem uma pergunta aqui de Marcelo Santos. Olá, boa noite. Sou repórter da Rede Brasil Atual, RBA, em São Paulo. Como a pandemia e o teletrabalho acabaram prejudicando ações e interações com as trabalhadoras petroleiras e suas demandas? Eu acho que daí, neste caso, não é só com petroleiras e petroleiros, né? Essa questão da pandemia e esse teletrabalho repentino, ele, de fato, distanciou a interação das pessoas. Isso é uma coisa que precisa ser mais lapidada, né? Porque por mais a empresa precisa conseguir ter mais estímulos de interação virtual. Embora tenha nas reuniões virtuais, tem nos fóruns de debate virtual. Agora, o sindicato não pode participar dos fóruns internos. Então, isso já é um primeiro ponto. Né? Se o ambiente de trabalho agora é virtual, o sindicato tem que ter espaço, né, nesses espaços de comunidade interna da empresa. Se a gente pode ter acesso ao local de trabalho físico, a gente tem que poder ter acesso ao local de trabalho virtual. Né? Obviamente que eu não estou falando de cada reunião, mas você tem comunidades na rede Petrobras por temas, você tem várias coisas. Agora foi uma questão muito forçada, né? Foi repentino. O que a gente percebe, aí sim pega mais forte as mulheres, o que a gente percebe, que a gente fez a pesquisa do teletrabalho, né? É que quem tem filhos menores, a pessoa está sentindo muito mais sobrecarga. Muito mais. Isso aí tipo, eu tenho uma amiga minha que trabalha de madrugada, porque durante o dia ela não consegue trabalhar. Então, assim, e daí é um peso maior para as mulheres. Né? É um peso maior para as mulheres. Quem tem um filho com uma idade já um pouco maior, já muda um pouco essa relação. Às vezes a pessoa já não está se sentindo tão sobrecarregada. Né? Agora, o teletrabalho é uma coisa que ele veio para ficar. Né? Nós estamos na batalha para conseguir regrar, fazer uma forma segura, uma forma que seja bom para o trabalhador e para a empresa. Porque hoje, do jeito que está a proposta que a Petrobras colocou, toda a flexibilidade é só do lado da empresa. Ela pode chamar a qualquer hora, ela pode fazer o que, né? Então, assim, você tem que fazer uma regra que seja olhando um pouco mais para a necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras também, né? E a gente tem que aprimorar, igual a gente está fazendo, né? As lives, a gente está melhorando as redes, a gente vai ter que aprimorar para organizações maiores por WhatsApp e também, né, conseguir ter a interação virtual sem perder a presencial. Benedita Costa, minha querida amiga, está dizendo aqui, todas as categorias foram prejudicadas nesse processo da pandemia. E que digam as montadoras fazendo acordos vergonhosos com os trabalhadores. Depois daquela mudança, né, na nossa CLT, a gente ficou mais vulnerável, né? A gente ficou com uma demanda maior para conseguir fazer valer os nossos direitos. E aí eu estava até pensando, quando a gente falou da questão desse projeto genocida, interessante, você perde vidas, você mexeu na Previdência, né? Você diminui a quantidade de pessoas que vão se aposentar,
e você também cria uma escassez no mercado de trabalho e coloca todo mundo numa condição de sobrevivência extrema, né? E aí vem a uberização, todas aquelas questões que eu vou deixar vocês falarem bem melhor do que eu aí, e dizer assim, que eu queria dar uma boa noite à Natildes, colega aposentada da refinaria, Landulfo Alves. Os aposentados também vêm sofrendo bastante, tá? E as aposentadas, com tudo que tem acontecendo. Então, eu vou falar uma coisa interessante aqui, que tudo que a gente está falando sobre, para a gente entrar no segundo bloco, eu não sei se eu te interrompi, Sibeli, mas eu passo a bola aí daqui a pouco. A gente falou de mulheres que vão à luta, teletrabalho, presencial, a pandemia, isolamento. A gente vai ter que gerar um sindicato 4.0 também, né? Vocês já pensaram nisso, né? Então, a gente tem uns vídeos que a FUP fez com algumas petroleiras, vídeos interessantes que estão no Twitter, estão também nas outras plataformas. E vou falar bem rápido, quando a gente fizer um intervalozinho, eu falo de uma ou outra. E tem Nalva Faleiro, que é da Refap e Rio Grande do Sul, e ela fala dessa dificuldade da quádrupla jornada, né? E ela lembra uma coisa que Sibeli falou aí agora. Por que os filhos pequenos, né, estão dando trabalho? Porque tem uma outra classe que ficou de fora nos projetos de evolução da nossa sociedade, que foi a classe que trabalha na área de educação, né? Não preparamos as escolas, não preparamos o sistema educacional para uma pandemia. Então, hoje, as mães estão tendo que também apoiar seus filhos, né? A escola servia para isso, para inteirar, para diminuir essa jornada de trabalho da mulher também, e a gente perdeu esse espaço aí agora nesse momento de isolamento. Então, ela fala dessa dificuldade nesse momento de pandemia, mas fala que continua lutando por uma Petrobras, né? Digna, com emprego e renda para todos e todas. Tá? Ângela Sena entrou aqui também, dando boa noite. Está dizendo que a mulher precisa procurar um tempo para cuidar dela, pois a sociedade colocou ela no lugar que ela precisa cuidar mais do que ser cuidada. O que fazer para conscientizá-la sobre mudança? Então, eu vou passar para as meninas. Tem mais uma pergunta do nosso bloco, né? Eu não sei, eu vou te dar só uns 3 minutinhos para vocês responderem essa questão, porque tem uma pergunta nossa oficial, tá? De fazer daqui a pouco. E aí eu vou pedir para a Cibele dar essa respondida, mas eu vou logo adiantando uma coisa. Aqueles encontros presenciais do coletivo da FUP eram bem marcantes para a gente, né? Fortaleciam muito a nossa luta e o nosso desempenho, né? Diante da vida. Vou passar para a Cibele para responder essa pergunta de Ângela. Ok. Não, acho que é isso, Cris. Eu acho que é esse tipo de debate que a gente está fazendo hoje, é a criação do coletivo, e a troca diária, né? A gente tem que ir mostrando. Eu acho que o principal é que a gente naturaliza, porque é normal, nós somos criadas nessa sociedade. Então, a gente naturaliza que é papel nosso cuidar dos outros e a mulher não pode olhar para si, que isso é ser egoísta, né? Então, enquanto o homem tem que olhar para a carreira, né? O homem tem que olhar para as necessidades dele e a mulher que tem que seguir o homem, inclusive, né? Mesmo quando ela que é a maior receita na casa. Muitas vezes, se o homem quer mudar, ela que tem que seguir, mudar junto. Então, você vê que isso é mais questão do papel do que, inclusive, do que acontece de fato concreto, né? Quem financia quem, porque muitas chefes de família são as mulheres, na verdade. Agora, sim, é esse processo de desconstrução. A gente não pode naturalizar essas coisas. A gente tem que estar constantemente debatendo e refletindo sobre isso. E tem uma coisa, eu não sei se Rosângela vai concordar, né? Mas a luta do sindicalismo, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, às vezes ajuda muito a lutar por creches, né? A MS, a cuidadora, e essa consciência de estar nesse local de trabalho que socializa e que faz com que a gente interaja e troque ideias, faz com que a gente também passe por essas mudanças, né? E às vezes são processuais, mas a gente vai chegando lá. E aí tem aqui, ó, vou deixar para a Rosângela começar
dar essa resposta aqui. Vou falar, a Dávila está aqui dizendo que é só mulher no CA da Petrobras e os seus novos colegas. Espera aí que você vai responder e já vai pensando aí que ontem teve um debate petroleiro muito bom mesmo. Eu recomendo a vocês assistirem. Lá está no site, está no Facebook da FUP também. E aí, nosso colega Jailton, que está aqui como debate petroleiro, ele pergunta qual a religião de vocês. Eu vou passar essa pergunta e tem mais uma. Aí vão juntando aí, viu? Vão pegando aí. Como vocês avaliam o plano de equidade de gênero da empresa, divulgado recentemente na imprensa e que cria programa de mentoria para lideranças femininas? Posso ir? Santos. Pode. Então, vamos lá. Eu queria passar um pouquinho também por essa questão do teletrabalho, como a Cibele colocou, nós não estávamos preparadas para essa mudança agora. A pandemia, ela deu um empurrão, né? E o teletrabalho, ele é bastante delicado pela questão da sobrecarga, não só porque você está em casa, porque você não tem mais horário para começar e terminar, a gente trabalha muito mais. A gente tem que ter uma internet boa, a energia é nossa, toda a infraestrutura é nossa, e não tem horário para parar, e nem para começar. E o espírito de corpo, ele fica muito prejudicado. Por quê? Porque a gente já não tem mais, com a pandemia, e o teletrabalho, se ele permanecer, a gente não tem aquele contato diário, né, com a colega, com o colega, onde a gente troca uma ideia, troca experiências, divide as tristezas, divide as dúvidas, e se fortalece, né, essa troca é muito importante. Então, a gente tem, e existe um trabalho muito bom da FUP e dos sindicatos, no sentido de regrar esse trabalho, porque hoje a empresa nos bombardeia com informações. Hoje foi criado um tal de workplace, que é o Facebook corporativo. Isso não foi criado à toa, né? Eu reclamei muito, eu falei, eu não quero ver essa meleca, né? Eu abro o computador da empresa segunda-feira, você viu? Eu não vi, não quero ver. Não encho, porque eu já tenho e-mail demais na minha caixa de entrada, eu já tenho coisas demais para olhar, e aí fica um monte de informação, um monte inadministrável, que te estressa e que é muito para fazer a sua... É muito tendenciosa, né? Ela é muito dentro de uma visão corporativa que tenta te convencer de que as coisas estão muito bem, de que, enfim, é uma visão unilateral. E os sindicatos, as entidades representativas não têm, como a Cibele colocou, esse espaço também para trocar com as trabalhadoras. Então, começa um afastamento, e isso é muito perigoso, porque o que o trabalhador, nós temos que entender, é que os sindicatos são nossa última trincheira. A gente viu aí a reforma trabalhista, a tragédia que trouxe, né? Agora vem a reforma da Previdência, né? Outra tragédia social no Brasil. E agora eles vão atacar também com a reforma administrativa, atacar o servidor público, que nós temos que defender com unhas e dentes, porque se não fosse a estabilidade, por exemplo, a estabilidade do servidor público, a Anvisa não tinha aprovado vacina, a Fiocruz não estava tentando produzir vacina, nem o Butantan, porque se o servidor público não tiver estabilidade, em governos como o que vivemos hoje, ele é demitido se ele contrariar. Não é? Então, assim, precisamos muito ter essa consciência de trabalhadores, de fortalecer as nossas entidades representativas, porque elas são fundamentais. Elas estão ali para a gente debater e para defender os direitos dos trabalhadores, porque nós somos trabalhadores. Podemos ganhar melhor, podemos ganhar mais do que a média, mas nós vendemos a nossa força de trabalho. E nós precisamos nos organizar e fortalecer essas entidades. É fundamental para isso. Eu, desde que entrei na empresa, eu sou sindicalizada, né? E vou aposentar, quando aposentar, vou continuar sindicalizada. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Enfim, aí voltando
Eu sou a única, hoje eu sou a única mulher no conselho entre 11 membros, mas com a atual mudança, me parece que estão indicando mais uma mulher. E como a gente vê a política de gênero da Petrobras? A política de gênero da Petrobras, ela se reflete hoje, por exemplo, no conselho, né? Eu sou a única mulher, fui eleita pelos trabalhadores, porque indicados não tem. Existem estudos que ainda comprovam que a mulher ganha menos na Petrobras. Como? Se os salários são tabelados, se as carreiras são iguais. É simples, você não promove a mulher, você promove o homem. Isso eu vejo desde que eu entrei em 1987. Eu era fiscal de campo com mais colegas, eu e uma outra mulher, no nosso cargo de geofísica, que eram raros, a gente não era promovida no tempo correto, a gente ficava para trás. Então o salário é igual? Só que a gente não avançava na carreira no mesmo tempo, por ser mulheres, porque éramos, inclusive quando dava muito problema, eles mandavam a mim para resolver, né? Enfim. Então, essa política de gênero, eu não tive oportunidade, eu não me lembro quem perguntou, mas eu não tive oportunidade de ver, mas mentoria, eu acho... Marcelo, eu não vi, eu tenho uma certa resistência com essas coisas, eu acho que tem que ser dadas oportunidades iguais, é só isso, não feche a porta, não penalize porque é mulher, porque é o que a gente passa na maior parte do tempo na sociedade, e na empresa não é diferente. Então, precisa melhorar bastante, precisa avançar bastante nesse ponto ainda, né? A gente, desde 2016, o machismo se encranhou de uma forma no país, né? Deu uma fortalecida. Lembram bem quando Temer assumiu, né? Um governo de homens brancos. Você se lembra? Esses são comentários, inclusive, internacionais. O atual presidente diz que mulher tem que ganhar menos porque é engravida, e que tem uma filha mulher porque foi uma fraquejada. Então, o que a gente espera, né, de uma coisa dessa? Enfim, eu vou ficar brava. Então, assim, a gente tem que combater isso diuturnamente, né? E dentro da empresa não é diferente. A empresa não é uma ilha, ela reflete o seu chefe maior, né, que é o governo federal, que pensa dessa forma. Então, hoje tem muitos mecanismos, inclusive internacionais, de certificação, de avaliar as empresas, que ajudam muito a avançar, mas cabe a nós, sociedade, trabalhadoras e trabalhadores organizados, fazer o papel de liderar esse processo de avanço. Tem que ser. Não podemos nos furtar desse papel. É isso, vamos lá, vamos passar a bola aí. Liga o microfone, Cris. Desculpa, gente. Dizer que a minha amiga também, do coração aqui, Ângela, graças a Deus estou rodeada de gente muito querida, tem Marise, tem Ângela, Marise Sansão está aqui, e dizer que ela é psicanalista, e quando ela faz aquela pergunta da saúde mental, que a gente precisa cuidar muito nesse momento, né? Estar atento. Cuidar dos outros e cuidar da gente também, da mente. E aí eu queria fazer mais uma falazinha aqui. Tem Ana Matos Sempre, que está lá também no Twitter, 12 horas de trabalho, né? O turno agora está 12 horas, que foi uma maneira de fazer prevenção na pandemia, né? Diminuir os encontros das turmas para melhorar o isolamento e o distanciamento. E os desafios, né, já que ela está em trabalho presencial, reunião de equipe, planejar o trabalho sem criar aglomeração. Inclusive, a gente está postergando as paradas pedindo a postergação das paradas de unidades por causa da aglomeração. E aí ela fala que tem que trocar máscara 4 vezes por dia, né, seguindo o protocolo, e também ela acredita muito que a Petrobras ela tem uma função de levar a comida à mesa da sociedade brasileira também. Ela tem um papel social importante para a família, mas para a sociedade como um todo. Então, a gente vai conversando aí mais sobre isso. Dávida está falando aqui que Ciro Gomes disse
do Dia Internacional da Mulher, que Dilma foi um aborto político. Eu vou deixar vocês falarem rapidinho, tá? Vou dar uns minutos aí, mas esse golpe contra a Dilma foi também um golpe misógino, não foi? Vocês não acham? Além de tudo, tem todas as análises, mas também foi um golpe misógino. Também foi misógino, com certeza. Misógino. Com certeza. Também. Vocês querem falar a religião de vocês, porque é uma coisa muito pessoal. Se vocês não quiserem contar para Jailton do Debate Petroleiro, ele é meu colega, viu, gente? Eu estou falando assim porque está próximo. Eu não tenho religião. Tem. Sibeli. Eu me considero agnóstica. Né? Sei lá, se você quer uma explicação do porquê, eu cresci católica. Né? Depois fiz sociais, isso te coloca em xeque com tudo. Mas mesmo antes da faculdade, eu comecei a questionar a existência ou não de Deus. E eu acho que é um processo reflexivo interessante que todo mundo tem que fazer. E hoje eu estou numa posição que eu olho e falo, na real eu não sei se existe Deus ou se não existe Deus. Eu sou uma pessoa que acredito no impacto das energias, eu acredito, inclusive em algum tipo de vida pós-morte, sei lá qual. Mas, para mim, eu vou tocar minha vida igual. Eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, o que eu acho certo fazer, independente se existir um céu, um inferno, um Deus para me julgar ou não. Então, eu parei de ficar queimando minha cuca sobre isso. Essa que é certo, meninas. Ele agradeceu a resposta aqui. Valeu, queridas. E aí, gente, a gente vai para o segundo bloco. E a pergunta é: como o desmonte da empresa vem afetando a vida das trabalhadoras e trabalhadores do sistema Petrobras, mas, em especial, as mulheres trabalhadoras? E, assim, antes de passar para vocês, eu queria só falar uma coisa. A gente pensa nas petroleiras, né, concursadas, mas nós temos petroleiras, né, do sistema privado, as terceirizadas, que estão também junto com a gente, passando por um momento bem difícil, né, e estamos juntas nessa luta. E quando piora, né, e a gente é um sistema, um efeito dominó, quando piora para as pessoas que estão concursadas, é porque já está bem pior para quem está no sistema de terceirização, no sistema de privatização em alguns ramos. Então, estamos juntas e ampliar o coletivo cada vez mais para que elas possam participar junto com a gente. Vou passar para... Eu acho que eu comecei com o Sibeli, não foi da outra vez? Comecei com o Sibeli? Não, comecei com o Rosângela, eu vou começar com o Sibeli. Só queria... Eu entro nisso aí, mas antes de entrar nisso aí, eu queria passar alguns dados aqui. Sim, importante. A Petrobras, ela chegou num pico de presença feminina de 17,5% em 2016. Tá? Em 2002, quando eu entrei na empresa, era 8% de mulheres. Aí a gente chegou até 17,5%. Agora estamos em 16,6%. Agora sim, o cargo de chefia, desde tem momentos que ele inverte, ele até ele está numa crescente mais constante até do que o número de mulheres. Tá? Atualmente, a gente tem, e inverteu, como vem saindo bastante gente, e as pessoas que saem nem sempre são as de cargo, proporcionalmente, hoje a gente tem mais mulheres em cargos do que o número de mulheres na base. A gente está com 19,4% de mulheres em cargos de chefia na Petrobras. Agora, onde que é? Daí eu não estou com o número preciso agora, neste momento, mas isso eu sei que a gente faz esse debate faz um tempo. Em geral, as mulheres elas vão estar em cargos de coordenadoras ou a primeira linha gerencial. Ela não está no alto escalão, na diretoria, né, no conselho, como o Conde já retratou,
e ela também, normalmente, não está na supervisão. Esse dado da supervisão ele é interessante, porque a supervisão ela é vista como o chefe imediato, né? Ele que lida com o peão no dia a dia, vamos dizer assim. Então, é mais fácil as mulheres ser até gerente do que supervisor, porque às vezes você tem um subordinado que faz um mando direto, e tem muita resistência ao mando direto da mulher, principalmente na indústria, né? Numa área industrial. Então, é bem curioso a gente ir aprofundando esse debate, porque hoje a gente está tendo, sim, uma mudança sobre a reflexão do nosso papel. Só que ainda é isso, né? A gente está ocupando, a gente está conseguindo avançar para ocupar espaço de até palpitar, de uma certa forma, na forma de gerenciar aquela equipe. Mas, de novo, isso remete a qualidades. A mulher, então, tem qualidade de lidar com pessoas, né? Só que ela tem essa qualidade de lidar com pessoas sem ser ela que dá o mando direto e sem ser de alto poder decisório, né? Então, a gente está aí nesse meio, digamos assim, né? Isso é uma coisa... na Petrobras, isso é bem visível, inclusive, né? E continua essa questão, que a Rosângela já falou, da gente receber menos, porque daí, além do cargo gerencial, na Petrobras você tem os avanços de nível, né, a promoção na carreira em si. Então, isso continua tendo uma diferença também. Agora, eu queria falar disso, eu acabei fugindo da pergunta, né? Agora, essa questão do desmonte da Petrobras, lembrei. Desmonte. Eu vou deixar a gente falar sobre isso, depois tem umas perguntas aqui, agora são perguntas mais complexas, né? Vou passando para vocês irem pensando aí. Jair, tu está demais aqui. Debate petroleiro. O processo pelo qual passou a Graça Foster à frente da Petrobras encontra paralelo com a misoginia contra Dilma Rousseff? Depois tem pergunta de Célia. Sabemos que o número de terceirizados sempre foi grande. Como está esta proporção hoje? Qual a diferença em percentual dos trabalhos dos efetivos em relação aos terceiros? E tem Bené. O efeito do desmonte da Petrobras não só impacta dentro de umas... Vou pular aqui. Não só impacta, mas também fora do muro. Dentro da própria Petrobras, mas também fora do muro. No município, nas pequenas fornecedoras de material, onde se inclui uma cadeia se desmanchando, que é assim, os territórios, né? E aí, quando você tem uma fonte de desenvolvimento que se fecha, tem cidades também que têm falência total, né? Então, como é que isso fica? Vocês viram as 3 perguntas, mas a gente ia perguntar como eram os desmontes, como é que ficavam os desmontes fazendas petroleiras, o desmonte da Petrobras. Eu vou entrar só um pouquinho em algumas perguntas que deu aí já passo direto para a Rô, daí a gente vai complementando, porque até eu acho que como tem na vivência aí do CA, eu acho que às vezes algumas coisas que é colocado para a Graça, é possível também entender um pouco mais, talvez, o que ela tenha passado nesse ambiente sendo presidenta da Petrobras, né? Eu só quero fazer um registro aqui, tá? Ela foi no primeiro encontro de mulheres, o primeiro encontro de mulheres petroleiras nacional, da PUC, ele foi quando a Graça era presidente da Petrobras e Dilma era presidente do Brasil. E na ocasião, a gente ficou até na dúvida, né? Como que a gente lidava com isso, porque querendo ou não, a gente é movimento sindical, né? E daí tem a presidenta, mas a gente tem que cobrar ela, mas assim, é mulher, né? E é um marco você ter uma presidenta mulher numa empresa de indústria de petróleo, gente. Isso é inegável, né? Então ficou uma coisa assim. Aí a gente acabou mandando um convite em cima da hora, porque a gente não sabia como lidar com aquilo. E ela tinha até um problema familiar no dia, e ela falou, não, mesmo se eles não tivessem mandado o convite, eu sou petroleira, e eu ia vir, né? Porque é um marco histórico estar fazendo esse encontro. E depois do encontro, teve uma mesa do coletivo, Graça recebeu, né? A gente foi em 6 mulheres levar a pauta que tinha saído do encontro. Naquela ocasião, eu estava perguntando antes da política de gestão de gênero, foi quando a gente conseguiu avançar em vários pontos, né? Avançamos menos do que a gente gostaria, mas a gente tinha uma mesa, igual tem nas comissões de 2 em 2 meses, a gente tinha uma mesa de negociação,
de 2 em 2 meses da Petrobras com o coletivo de mulheres. Tá? Coisa que depois sumiu. A gente conseguiu conquistar uma cadeira no Comitê de Subdiversidade da Petrobras, que hoje nem se reúne mais. Então, assim, era completamente outro olhar para isso. A gente sabe que tinha vários problemas, mas era outro olhar para essas questões. Tá? Infelizmente, foi retroagindo tudo, não só na Petrobras, mas na questão do mundo. Agora, só rapidinho para passar para a Rô, a questão de terceirização, a gente, em 2013, antes da Lava Jato chegar, a gente tinha em torno de 360 mil terceirizados e 87 mil petroleiros próprios na Petrobras. Em 2019, não estou agora com o dado de 2020, mas mudou pouco para 2019 para 2020, a gente tem em torno de 100 mil terceirizados e 57 mil próprios. Então, a gente vê que terceirizado caiu de 360 mil para 100. Próprios caiu de 87 para 57. Dá 260 mil terceirizados a menos no sistema Petrobras. Então, a gente vê que o desmonte da Petrobras afetou e muito os terceirizados. A gente, os próprios, foi enxugando. A gente sabe toda a pressão que tem em torno dos PDVs, para as pessoas saírem no PDV. Tem pressão, sim. Agora, pelo menos, tem no PDV. Né? E se você não sai, você fica. O terceirizado não é colocado opção. Né? Ele é mandado embora e pronto. E mesmo nas unidades que não a Petrobras foi fazendo esse enxugamento, né, em todas as áreas. Isso, enfim, afeta demais o pessoal. Isso, Cibele, só para fazer um parênteses, isso reforça o papel da CUT, né, nessa junção desses trabalhadores todos para a gente fazer uma luta mais forte, né, e que tem feito, né? Aí, ó, CNQ é presente. É isso que eu ia falar aqui. Luta aqui. Lu Rodrigues, parabéns pela atividade, CNQ é presente. Obrigada, Lu. Sim, Cibele, você pode continuar depois. Não, eu ia passar para a Rô. Eu ia falar para a Rô. Então, Rô, é com você. Tá comigo agora, bola? Vamos lá. Então, queria mandar um beijo especial para minha querida Davina. E para as demais mulheres que estão aqui, os demais companheiros que estão nos prestigiando. Bárbara, do NF, que eu vi por aqui também. Enfim, Luana da Crioula Design, que está com a gente, e algumas outras que eu perdi aqui, mas enfim, um beijo a todas, um beijo guerreiro a todas vocês. E a todos os companheiros que estão aqui com a gente. Bem, vamos falar um pouquinho, por exemplo, Graça Foster, né? Eu me lembro, quando Graça assumiu, o machismo é uma coisa impressionante, né? Tinha que ser a Miss Brasil. Primeiro começava a coisa assim. E os homens ficavam bastante revoltados, porque Graça, ela tinha uma linha muito dura, mas uma das coisas que ela fez na empresa, que foi muito, muito marcante, que para mim marcou bastante, foram as políticas de gênero, né, de igualdade de gênero. Ela estimulou muito essas políticas dentro da empresa. Ela lançou programas importantíssimos de combate à homofobia, de combate ao assédio moral e sexual. Então, nesse aspecto, a gente avançou bastante, né, durante a gestão da Graça Foster. Não vou falar da questão empresarial econômica, porque nem me sinto capaz para isso. Mas ela implementou muitos programas importantes, né, nessa questão da justiça, da igualdade de oportunidades, e foi bastante, avançamos muito nessa época, até o golpe chegar, né, e o governo de homens brancos assumir, e isso foi minguando, e a gente, inclusive, onde eu trabalho, em Macaé, teve um aumento, foi havendo um crescente aí das denúncias de assédio sexual, enfim, de homofobia, e por aí vai. Aí, a gente, quando fala do terceirizado, né, a gente... O Cuco tocou. Eu estou na roça. Eu tenho Cuco em tudo que lugar que eu vou. Foi muito legal esse Cuco tocando. Já foi elogiado aqui, esse Cuco. Eu tenho aqui, eu estou na roça.
nossa, aqui no sítio aqui em Madalena, Santa Maria Madalena, e moro em Macaé, né? Como eu botei a internet aqui com essa coisa de teletrabalho, dá para ficar sem correr no fim de semana, então dá para ficar durante a semana um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu tenho cuco aqui, tenho lá. Isso me lembra minha mãe e minha avó. E como diz o Estrela, a gente brincou outro dia, né? Porque ele também tem um monte de relógio, mas acho que geólogo fica preso com essa coisa de tempo, né? A gente se amarra nessa questão de tempo. Embora o tempo geológico a gente nunca vai conseguir contar, mas a gente tem essa tara pela questão do tempo e do relógio. Mas é muito legal, o Cuco ainda sai, ele canta e ainda dá uma saidinha. Mas aí a gente falando dos terceirizados, né? A Cibele mostrou um número muito importante aí. A gente, por exemplo, vou relatar para vocês o que eu vi em Macaé, né? E que isso é um retrato de um filme que passou no Brasil inteiro, né? A redução dos postos de trabalho em Macaé, quando começa o desmonte da empresa, né? Porque hoje a gente até falou um pouquinho lá no 247, quando vem a Lava Jato e em vez, porque ninguém é a favor de corrupção, mas ao invés de identificar, julgar e penalizar os responsáveis, penalizou a empresa, né? E junto com a Petrobras, foi toda uma cadeia produtiva, né? Foram os estaleiros, e aí junto com os estaleiros, aí vem todo o reflexo, a siderurgia, a engenharia nacional, né? E a gente sabe que nos outros países, quando se detecta algum problema de desvio, se detecta, identifica os responsáveis, investiga, julga, se for o caso, penaliza os responsáveis, mas não as empresas. E aí, começou, então, a partir daí, um desmonte, né, a partir do golpe, porque a gente acredita que ele tem muito a ver, inclusive, com a nossa descoberta do pré-sal, e as empresas começam a demitir. E aí vem a reforma trabalhista, né, no governo posterior, no seu governo Temer, no governo, e vem a reforma previdenciária, e aí acentua a precarização. Eu me lembro, Macaé, hoje tem vários comércios fechados, hoje tem uma série de imóveis fechados, ou para alugar ou para vender, a cidade está desertificando, né? O trânsito, aquela vida pulsante que tinha aqui, e isso como estou falando, um retrato de um filme que se passou no Brasil todo. Então, o que eu estou dizendo para Macaé, certamente se verificou nas demais cidades do Brasil, onde tinha principalmente uma presença marcante, mas não só a presença da Petrobras, porque essa cadeia que ela desenvolvia com conteúdo local, de construir plataformas aqui, isso gerava empregos, milhões de empregos, né? Isso ia desde o estaleiro para a siderúrgica, para a construção civil, para a parte de equipamentos, toda a engenharia nacional estava junto com a gente, né? A parte de prestação de serviços. E aí começou a se precarizar. Recentemente, em 2019, 2020 já entrou a pandemia em março, mas em 2019 a gente tinha em Macaé muito menos funcionários, né? Então, os terceirizados são os primeiros a serem penalizados, primeiro com a perda do emprego, e aqueles que conseguiam se manter no emprego, se mantinham em condições muito inferiores, em condições, em relações de trabalho extremamente precarizadas, quer seja no salário que ganhavam, então tinha o contratão de R$1.000, que ficou famoso na cidade, é o contrato de R$1.000 da Petrobras, uma secretária, uma assistente administrativa, uma pessoa que nos dava apoio administrativo, que ganhava R$2.000, R$2.000 e pouco, dependendo da função, porque muitas também trabalhavam com softwares especializados, né, que a gente tem dentro da empresa, passaram a trabalhar por R$1.000. Quer? Bacana, não quer ter uma fila lá fora. E muitos desses funcionários ficavam até para ter um plano de saúde. Não ficava, eu tinha muitas amigas, né, que são terceirizadas, e que falavam, Rosângela, eu vou ficar, não é por esses R$1.000, que não dá para nada, eu só de transporte eu vou gastar uma boa porcentagem, mas eu vou ficar para ter um plano de saúde. E, posteriormente, o plano de saúde só atendia o próprio funcionário, já deixou de ser extensivo à família. Então, toda essa precarização
ela arrebenta com o terceirizado. Quando chega na gente, já tem uma devastação medonha, né? E a gente sempre lutou, os sindicatos, eles sempre atenderam, ainda muitas vezes em Macaé, independente dessas pessoas serem filiadas ou não, a assessoria jurídica sempre ajudou, porque nós nós somos todos trabalhadores, né? Então, essa questão, e aí não para aí no funcionário, aí reflete no comércio, porque as pessoas não conseguem consumir. Então, as lojas fecham, o setor imobiliário ficou um caos, até hoje está um caos, né? Eu comprei um terreno em 2014, para eu não ficar gastando dinheiro com condomínio, gastando com IPTU, eu vendi pela metade do preço, né? Isso só para dar uma ideia do caos que foi a questão aqui. E muitos, muitos imóveis fechados, né? Que para alugar ou para vender, que estão ali, porque as pessoas não têm mais poder aquisitivo. Então, isso vai se refletir no comércio local, vai se refletir no setor imobiliário, vai se refletir nos empregos. Isso é uma cadeia que vai propagando, né? Como uma onda na água. Ela começa aqui e ela vai fazendo uma devastação sem fim. É extramuros, não fica só dentro da empresa. E esse desmonte, ele é muito trágico para o Brasil, porque a Petrobras, hoje eu estava contando a história rapidinho, né, como a Estrela gosta de falar, com muita propriedade, ela não foi uma empresa privada que foi estatizada, ela foi criada como estatal para descobrir, produzir e distribuir, refinar e distribuir e abastecer o país. Ela foi criada com uma missão. Hoje ela é uma economia mista, tem ações em vários lugares, mas ela continua sendo uma estatal que tem investidores, que tem acionistas, mas cujo acionista majoritário, controlador, é o Estado brasileiro. E é o Estado brasileiro, não é o governo que está passando por ali. Então, como estatal ainda que ela tem uma função social importante no país, né? E ela desenvolveu isso muito bem até aqui. Ela garantiu o abastecimento, ela gerou empregos em vários setores da indústria nacional, da engenharia nacional, da prestação de serviço, equipamentos, e ela ajuda, né, como uma estatal, a alavancar a economia do país, fazendo o quê? O conteúdo local, que foi uma política importante para o Brasil, né, que em vez de fazer plataforma lá fora, gerar emprego lá fora, fazia aqui, boa parte tinha que ser feita aqui, e isso foi gerando milhões de empregos, e isso foi devastado a partir da destruição da engenharia nacional e da punição da empresa por essa operação Lava Jato. Então, temos que voltar, hoje ela está trabalhando fora do que é a sua missão principal, que seria abastecer o país a preços justos. O que a gente chama preço justo? Não é congelar lá embaixo, é que esse preço seja justo para o consumidor, que gere o dividendo para o seu acionista, que gere o lucro que tem que gerar, mas que não penalize o consumidor brasileiro, que olhe para a sociedade brasileira, porque ela em primeiro lugar, da sociedade brasileira. É possível a gente chegar numa conta mais justa para todos, principalmente para o acionista controlador, que é a União, que é o Estado brasileiro. Gostem disso ou não, isso é fato. Então, é por aí, a gente tem que redirecionar essa empresa para a real missão para a qual ela foi criada. Só queria fechar por aqui, não sei se derivei muito do assunto inicial, mas... Não, é por aí mesmo, né? E você falou do número de empregos que estão sendo perdidos, de cidades que estão sendo, vamos dizer assim, dizimadas, né? Na economia, e que vai acontecer com outras. É muito triste mesmo. E Dona Marisa Sansão, um beijo para ela, Sindipetro e FUP, Sindipetro Bahia e FUP agora, a parte do setor da Previdência. Se nós, mulheres, tivéssemos o poder político para criar nossas próprias políticas, essa grave questão teria melhorado um pouco. Nossa participação política é muito pequena, né? Por quê? Porque a gente ainda não consegue vencer esse patriarcado, né? Mesmo com os 30% de cotas partidárias para as mulheres, ainda temos uma baixa representatividade.
E aí passa por um processo de educação. Eu acho que a gente precisa focar nisso também. Eu estou respondendo porque a gente já está em cima da hora, viu, gente? E está perto da gente terminar. E, assim, não é qualquer mulher, né? Não é qualquer mulher. Nós, mulheres, somos unidas, precisamos fazer muitas lutas, mas temos que entender que não é só ser mulher e chegar na política, mas é ser uma mulher comprometida com ideias, né, que sejam para o bem comum, que seja para uma sociedade justa, igualitária, né, e que não tenha um pensamento dentro do patriarcado, porque tem mulheres que são patriarcais. Então, é importante lembrar disso, e hoje a gente vai terminando. Não sei se eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, tá? E a gente já está encerrando. E a PEC do congelamento de gastos, né, por 20 anos, isso sangrou a política de mulheres também, uma política que começou a ser construída em 2003. E aí lembrar que a gente até não focou tanto assim só na mulher petroleira, né, porque a gente falou de um universo grande que termina impactando homens e mulheres, né, o desmonte da Petrobras. E claro que vai terminar caindo na cabeça primeiro das mulheres. E aí eu vou puxar um pouco para essa questão racial das mulheres e das negras, infelizmente. Vou passar para vocês 5 minutinhos para as considerações finais, tá? Obrigada, gente. Acho que primeiro, né, dar parabéns aí para a FUP, embora nós somos a FUP, né? Mas por ter feito essa live, eu acho que são as coisas da pandemia, né? A gente sempre faz um boletim especial do Dia das Mulheres e partiu aí da sugestão da comunicação mesmo da FUP de estar fazendo essa live hoje. Então, acho que foi uma iniciativa muito legal. A gente vem conseguindo, nos congressos, nas plenárias da FUP, também sempre abordar essas questões de gênero, né? E daí também na questão da masculinidade tóxica. Cada ano a gente vai decidindo. Fundamos agora, durante a pandemia, a frente LGBTIQ+. Então, a gente vem avançando nesse processo de desconstrução. E aí, saudar a Dona Marisa, que é nossa companheira de gestão na FUP, né? Inspira todas nós, assim como a Davina. Agora, a Davina, a Davi já virou o símbolo, né, da mulher petroleira, é a Davina. Tem gente que até, a Sibeli, agora a Rosane, não, é a Davina. Isso é indiscutível, eu acho que, né, o carisma muito grande, e Marisa está chegando aí com essa energia toda. Pena que está na pandemia, porque é uma pessoa que eu sei que tem um astral muito, muito bom, disposta à luta, e eu acho que com a participação delas que a gente consegue ir mudando, né? Ela fez uma pergunta do porquê que está baixo, mas ela é uma luta constante para mudar essa realidade. Então, acho que são as mulheres que vieram antes de nós, somos nós que estamos agora, né? E a geração que está vindo, e é um processo de desconstrução, né? Infelizmente, não é da velocidade que a gente, às vezes, gostaria que fosse, mas a gente tem, sim, conseguido avançar significativamente. Então, acho que a gente está no rumo certo, tem que continuar indo nesse processo. Infelizmente, a gente está com um governo genocida e que não é competência, gente, é genocídio, é diferente. É aproveitar o Covid para fazer limpeza social. É isso que está acontecendo no Brasil. Tá? A gente tem que parar de falar que é incompetência no Pazuello, não tem nada de incompetência nisso. Isso aí é proposital, é pensado e é planejado, não há falta de planejamento. Tá? Eles aproveitam a situação para fazer isso, limpeza social. Tá? Eles estão conseguindo talvez enxugar mais os gastos públicos com o Covid, deixando a galera morrer, do que com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então, quando fala de reforma fiscal, esse genocídio está dentro do pacote. É isso que, infelizmente, muita gente não quer acreditar, porque é uma realidade muito cruel. Agora aí, né? Hoje nós estamos aqui, ó, não posso deixar de citar o dia da entrevista do companheiro Lula. Então, a gente, né, que representa
a esperança, representa sim uma luz no fim do túnel, independente se vai ser Lula o candidato, se não vai, mas o que ele representa e o peso político que ele ainda tem, começa a colocar, já muda completamente o tabuleiro político do Brasil. Né? A gente vê aí que o Bolsonaro passou a usar máscara. Então, quem sabe, Cris, a Mundala não compra o Renan, porque o Lula mandou um recado muito claro. Quem comprar coisa da Petrobras, se o mercado não quer o Lula porque quer que entregue a soberania nacional, então é bom o mercado ter medo do Lula, sim. Né? Palavras do Lula. E quem quer comprar alguma coisa da Petrobras tem que ficar com medo, vai correr risco, que depois a gente pode mudar muita coisa. Então, o recado dado, né? Que é esse o recado que petroleiros e petroleiras estão passando desde 2015, 2016. Não estamos à venda. Não estamos à venda. Você que comprar alguma unidade pode assinar um contrato temporário, porque não vai ser. Essa realidade não vai ser. Né? Depois a gente volta. Então, é isso. E parabéns para nós mulheres, todas nós, inclusive Rosângela, que está nos representando muito bem. Provocação do Paulo, que eu ia colocar em algum momento, esqueci, para daí sim concluir, mas acho que não pode deixar de passar isso. Não basta ser mulher, né? Tem que ser mulher de luta. Por isso que coloca que você é a primeira representante eleita pelos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Porque não, você tem que... O que faz com aquele espaço de poder? E você representa todas nós, sim. O coletivo está junto com você e nos sentimos representadas, muito orgulhosos por você no Senado da Petrobras. Você, seus 5 minutinhos. Poxa, fiquei orgulhosa de ouvir isso, porque é uma responsabilidade enorme, né? Na verdade, eu sou a segunda mulher eleita, né? A categoria, logo depois do golpe, elegeu Betânia, né? Vocês lembram? Que era na época que estava era na época que se negava a política, né? Não, porque não, essa coisa de política e aí a categoria acabou escolhendo uma pessoa que se dizia, né, entre aspas, porque ninguém é, a política. E se deu mal, foi muito didático para a categoria. Mas eu fui a primeira eleita em primeiro turno. A primeira representante, tanto homem quanto mulher, porque a gente veio com uma força muito grande, né? A nossa candidatura, e eu digo nossa, porque eu represento esse coletivo, ela canalizou toda a insatisfação da categoria petroleira, né? E a gente foi, sim, primeira vez que a gente elege representantes trabalhadores em primeiro turno. E a gente mandou ver, contra 21, a gente conseguiu se eleger no primeiro turno. E é uma missão muito nobre, é muito difícil, gente, olha. Não é mole, não. Mas esse coletivo que está junto é o que dá força, né? Eu colocava na campanha uma frase que eu não esqueço nunca, porque é uma coisa muito forte, né? É pobre daquele que nunca experimentou a magia e o poder do coletivo, né? Porque é fantástico, é fantástico. A gente estar no coletivo e a gente trabalhar pelo coletivo é muito gratificante, é realmente mágico, é poderoso e mágico. Então, quem não experimentou, não deixe de experimentar, porque é muito bonito e é muito gratificante. Mas, enfim, fechando por aqui, então gostaria de reforçar que não estamos à venda, né? A minha luta lá é a nossa luta, né? Eu sou a representação desse coletivo, né? Então, dentro do que eu posso fazer, do que me cabe fazer, estamos lá lutando também naquela trincheira, e é importante que sempre ocupemos a trincheira do CA, que é uma trincheira também do trabalhador, com pessoas que estejam representando o coletivo. Ali não dá para ser uma pessoa que vá como indivíduo, né? Não pode ser uma candidatura independente, uma candidatura apolítica, isso não existe, vai ser tragado na segunda reunião, se não for na primeira. Então, é importantíssimo ter um coletivo junto, porque isso dá estrutura, porque isso nos dá fôlego para prosseguir lutando, porque senão você não aguenta. Se não é esse coletivo que está junto, a gente não consegue. É muito importante isso.
Não dá para fazer carreira solo nessa questão. É banda e tem que ser uma banda bacana, porque se for uma banda ruinzinha, esfacela. Então, esse é um recado. O segundo é, realmente, esse governo não tem amadores somos nós, se acreditamos na incompetência ou na infelicidade. Essa pandemia está sendo propagada intencionalmente, para a porteira, aquela reunião ministerial foi bastante esclarecedora, né, quando veio para a televisão, vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada, né, e é isso mesmo, e às vezes eles arrancam a porteira, a cerca, vai tudo, né, a gente tem visto isso. Então, temos que resistir, temos que lutar pelo auxílio emergencial, sim, mas não por 250, por um auxílio melhor, mais digno, porque as pessoas, como o Cris falou no início, precisam ficar em casa, mas precisam ter condição de ficar em casa, né? E isso gira a economia, né? Só não vê quem não quer. É porque interessa o caos e a mortandade. A este governo é isso que interessa. Então, cabe a nós resistirmos, cabe a nós nos unirmos, nós somos fortes, nós somos um povo maravilhoso, nós podemos, com certeza não votou, Davina, tenho certeza, nós fizemos campanha contra, né? Nós podemos virar esse jogo, devemos virar esse jogo, e sim, eleger um governo que seja realmente popular, um governo progressista de esquerda, para que o Brasil retome o seu rumo. E vamos seguir nas trincheiras, vamos seguir na luta, todas unidas, companheiras e companheiros. Estamos juntas. Estamos juntos na defesa da Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Contem comigo onde eu estiver. Um beijo enorme. Foi um prazer enorme. Linda essa live. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gente, aqui, ó. Daqui a pouco eu vou botar uma foto. A gente vai, eu e a comunicação vai tentar botar uma foto aí, mas eu vou mostrar essa. Deixa eu ver. Você está se vendo, Cibele? É a revista do Coletivo de Mulheres. Você está aqui, ó, de camisa vermelha. Sentadinha ali na Baixada. Eu ainda não estava com vocês, não, mas... Primeiro encontro, vocês, né? Tem muita gente aqui. E aí, ó, tem vários beijos aqui, vários pessoal mandando saúde, paz, luz. Davina mandando muito beijo, agradecendo. Eu queria mandar um beijo para a dona Maria Sansão, para todo mundo que está aí acompanhando a gente, Ana, Tia Benedita. E queria dizer que vão para o Twitter, que tem mais mulheres falando, viu? Tem Cristiane Fogaça, tem Jéssica Oliveira, tem Cristiane Barroso, tem Rosângela Busanelli, tem Andressa Delbois, se eu falei certo? Ana Matos, cada uma contando sua experiência e por que defender a Petrobras. E defender a Petrobras é defender as mulheres do Brasil. E eu queria dizer uma coisa para vocês, o preço justo do gás, e a gente faz essa campanha do preço justo, e aqui a gente entregou, né? O Sindicato Bahia fez deu uma cota e entregou alguns gases. E eu vou ver se a gente consegue botar aí uma foto de uma mulher carregando um botijão atrás de uma moto, para você ver como as pessoas estão correndo pelas suas necessidades diárias e que a gente precisa mudar o que está aí. Olha aí, ó. Olha a situação, tá? Brasil. Vamos mudar isso aí. Vamos botar um povo com dignidade. E Davina, não sei cantar, não, mas eu sei que Davina adora música. Então, hoje eu vi uma que não tem tanto contexto assim, mas eu acho que ela vai ficar legal para a gente pensar. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia, no seu resto, tudo mudar. Pode ligar seu áudio. Meu coração de criança. Gente, eu esqueci a letra. Não é só lembrança de um rosto feliz de mulher. É linda. Para aí, é linda. Então, vamos continuar na resistência, onde a gente pode, cada um no seu limite, mas fazendo o seu melhor. Então, boa noite, gente. Agradecer muito, agradecer a comunicação da FUP e as nossas convidadas e os nossos internautas. E vamos à luta, tá, gente? Obrigadão para vocês. Beijos. Boa noite. Beijo. Boa noite.